Então, hoje vocês vão conhecer uma das consultoras pedagógicas, a Yasmin Haas, ela que já atua no Aprende Brasil desde 2012, atendendo o estado do Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E foi uma cortesia, um carinho que o Aprende Brasil, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, fez e nós gostamos muito. Então, agora, Yasmin, seja muito bem-vinda, nós acolhemos com muito carinho e desejamos que esse momento seja muito proveitoso, assim como todos os outros vídeos que nós assistimos e acompanhamos. Queremos registrar aqui que nós, da educação de Cachoeiro de Itapemirim, das escolas municipais, nós gostamos muito daqueles vídeos e, claro, já estamos fazendo proveito no nosso dia a dia, preparando a nossa escola para acolhermos as nossas crianças do 1º ao 5º ano e, posteriormente, da educação infantil. Então, seja bem-vinda, pode conduzir o encontro. Só gostaria de ressaltar que nós estamos gravando esta reunião e depois nós veremos a possibilidade, a subsecretária está vendo a possibilidade de também disponibilizá-lo no canal YouTube da SEMI. Assim, aqueles profissionais que não conseguiram, porque estão na sala de aula, por um motivo ou outro, ou estão em home office, eles podem, então, assistir quando tiver registrado e gravado no canal. Tudo bem? Oi, Valéria, bom dia, obrigada pelas palavras, bom dia a todos. Estou vendo aqui, a gente já está com mais de 70 participantes ativos, mas eu estou vendo que em cada um desses logins tem muito mais gente nas salas, pessoal de máscara se cuidando, né? Valéria bem falou, fico muito feliz com esse relato de que vocês gostaram da proposta dos vídeos e da Semana Pedagógica Virtual, e é momento de ressignificar, né, gente? Estamos aí desconstruindo para construir de novo, não só a nossa rotina, de dar aula foi modificado por conta da pandemia, mas a maneira como as nossas formações aconteciam, né? Então, em dias normais, estaríamos nós aí com uma logística gigante para providenciar um encontro desse. Vocês tiveram aí um ano bem ativo também com essa questão da pandemia, e o virtual tem suas vantagens também, né? Eu acho que a gente tem que, apesar da pandemia, de tudo que aconteceu e das incertezas que 2021 ainda traz para nós, entender que nós estamos em constante modificação, né? E é isso que nos dá aí um gostinho de a gente não aprendeu, né? Não nascemos sabendo de tudo, estamos aí numa perspectiva muito experimental, né? Vocês passaram por isso ao longo do ano, mudando as estratégias, buscando novas, e essa é a tendência que segue. Então, assim, eu que agradeço a acolhida, fico muito feliz de poder aí oficialmente marcar as nossas, né, o início dos nossos serviços. Em breve, aí no mês de março, estarei presencialmente com todos vocês. Então, o pessoal da educação infantil, que a princípio está conveniado ao Aprende Brasil com a aquisição desses materiais didáticos, nós teremos momentos de implantação. Então, vou estar com toda a equipe pedagógica em breve, para a gente poder aí alinhar e passar todos os detalhes da proposta pedagógica. Isso, Valéria, por favor, só confirma para o pessoal aí se o áudio está bom. Estou falando bem pertinho aqui para garantir. Deixa eu iniciar, então, gente. Compartilhando Yasmin. a minha tela. Oi, Val. Oi, Valéria. Está me ouvindo? Só um minutinho, enquanto você está compartilhando. Sim. Só para contextualizar, todos, nós já falamos com os gestores na primeira reunião que os acolhemos, mas é bom também falar para todos. Nós adquirimos, então, né, a Secretaria Municipal de Educação, por meio do nosso prefeito, fez a aquisição do material para o Pré-1 e Pré-2. E vocês vão ficar encantados com esse material. Mas hoje a Yasmin, claro que ela vai falar um pouco da proposta, mas os professores do 1º ao 5º devem estar se perguntando por que participar, porque hoje não é uma formação específica para Pré-1 e Pré-2. Nós teremos um momento específico para esses professores, para a gente trabalhar exclusivamente o material, a proposta pedagógica do material.
Mas hoje nós vamos dar uma abordagem, entendendo que essas crianças de 4 e 5 anos, elas seguirão, e toda a aprendizagem dela precisa ser de forma contínua, de forma sistematizada. Então, é muito pertinente que todos nós entendamos quais as propostas, como vamos trabalhar, quais os caminhos que vamos percorrer. Por isso, esse convite se estendeu até o 5º ano. Exatamente. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo o slide aí, Valéria? Estão enxergando? Então, oficialmente, sejam bem-vindos, né? O que a Valéria falou há pouco, gente, tem a ver com essa parceria que o município de vocês firmou com o Aprende Brasil, que é um sistema de ensino que vai fornecer material aí de livro didático integrado para as crianças da educação infantil. Eu sou a Yasmin, sou a consultora que acompanha aí os estados do Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e agora também São Paulo, tenho aí alguns conveniados, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Eu costumo fazer isso, aí o povo fala, Yasmin, você é louca. Eu falei, não, se a ideia aqui é que a gente caminhe junto e vocês são a extensão do meu trabalho, por mais que estejamos aqui falando de uma parceria que contempla, primeiro, só essa faixa etária do G4, G5, pré-1 e pré-2 da educação infantil, do nosso interesse ter a rede de vocês caminhando conosco. Então, essa participação de vocês nos vídeos da Semana Pedagógica e todas as outras ações que virão nesse ano são muito importantes. Então, assim, talvez vocês não queiram falar comigo hoje, mas vai surgir alguma dúvida, alguma curiosidade, quer perguntar alguma coisa? Gente, canal aberto comigo. Esse telefone é meu WhatsApp e esse é o meu e-mail. Então, vocês fiquem à vontade de me procurar, de pedirem sugestões, querem trocar alguma ideia. Eu estou plenamente à disposição aí, quero muito poder caminhar junto de vocês. A gente está bem longe aí, logisticamente falando, né? Eu resido em Curitiba, no Paraná, sou do Sul, a editora Aprende Brasil, a sede dela é em Curitiba também, e a gente atende o Brasil todo. Então, estamos aí numa logística que não favorece, mas a tecnologia tem nos aproximado. Então, eu reforço os meus contatos para que vocês fiquem na liberdade de me procurar. E eu queria começar, gente, a minha fala, Valéria bem colocou, né, não vamos fazer aqui uma implantação, o meu propósito inicial é trazer um institucional para vocês, falar um pouco do Aprende Brasil, da proposta, e do que teremos aí no acompanhamento da educação infantil, preparando esses meninos, né, ao longo da educação básica. Vocês têm aí toda uma organização, então, eu não tenho detalhes da noção de atribuição de aulas, mas pode ser que no ano que vem você esteja na educação infantil, enfim. É importante que vocês tenham um entendimento de como é que a nossa proposta se coloca e a identidade do Aprende Brasil nessa perspectiva. E esse texto que eu quero ler com vocês, de maneira muito breve, se chama Tudo o que eu devia saber na vida, tudo o que eu deveria saber na vida, aprendi no jardim de infância. Tá com um erro aqui, eu acabei colando, mas em inglês é All I Really Need to Know I Learned in the Kindergarten. É do Robert Full, Infância. Tudo o que eu hoje preciso realmente saber sobre como viver, o que fazer e como ser, eu aprendi no jardim de infância. A sabedoria não se encontrava no topo de um curso de pós-graduação, mas num montinho de areia da escola de todo dia. E essas são as coisas que eu aprendi. Compartilhe tudo. Jogue dentro das regras. Não bata nos outros. Coloque as coisas de volta onde pegou. Arrume sua bagunça. Não pegue as coisas dos outros. Peça desculpas quando machucar alguém, mas peça mesmo. Lave as mãos antes de comer e agradeça a Deus antes de deitar. Dê descarga. Esse é importante. Biscoitos quentinhos e leite fazem bem para você. Respeite o limite dos outros. Leve uma vida equilibrada. Aprenda um pouco, pense um pouco, desenhe, pinte, cante, dance, brinque. Trabalhe um pouco todos os dias. Tire uma soneca à tarde. Isso é muito bom. Quando sair, cuidado com os carros. Dê a mão e fique junto. Repare nas maravilhas da vida.
o peixinho dourado, o hamster, o camundongo branco e até mesmo a sementinha no copinho de plástico. Todos morrem. Nós também. Pegue qualquer um desses itens, coloque-os em termos mais adultos e sofisticados e aplique-os à sua vida familiar, ao seu trabalho, ao seu governo, ao seu mundo, e vai ver como ele é verdadeiro, claro e firme. Pense como o mundo seria melhor se todos nós, no mundo todo, tivéssemos biscoitos e leite todos os dias por volta das 3 da tarde e pudéssemos nos deitar com um cobertorzinho para a soneca. Ou se todos os governos tivessem como regra básica devolver as coisas ao lugar em que elas se encontravam e arrumassem a bagunça ao sair. Ao sair para o mundo, é sempre melhor darmos as mãos e ficarmos juntos. É necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boas estão dentro de nós, onde os sentimentos não precisam de motivos, nem os desejos de razão. O importante é aproveitar o momento e aprender sua duração, pois a vida está nos olhos de quem soube ver. Eu adoro, gente, esse texto. Na internet, pode ser que vocês já tenham visto ele com uma autoria aí erroneamente atribuída ao Pedro Bial, mas esse texto não é do Pedro Bial. E ele traz para nós isso ali no início, né? Essa noção de que tudo aquilo que a gente aprendeu na educação infantil, a gente leva para a vida. E essa imagem que eu coloquei ali, eu queria que vocês refletissem comigo um pouquinho, né? O Instituto da UECA, né? Enfim, juridicamente falando, nós somos crianças até os 11 anos da nossa vida. Eu costumo dizer assim, eu não sei quantos anos você tem, eu nem vou fazer essa pergunta, porque é tão indelicada, né? As mulheres não gostam de serem perguntadas e questionadas quantos anos elas têm. Mas, queridos, indiferentemente da sua idade, você só foi criança há 11 anos da sua vida. Eu sei que estamos aqui com colegas da educação infantil, colegas que trabalham nos anos iniciais, e aí a gente para pensar, será que você, vamos primeiro pensar em você, reflita aí, 11 anos da sua vida, será que você brincou o suficiente? Puxa vida, Yasmin, que pergunta difícil, na minha época nem tinha educação infantil, né, historicamente, a gente entrava lá na escola com 7 anos, eu tive que cuidar dos meus irmãos, eu trabalhei, não brinquei o suficiente, Yasmin, eu brinquei demais, nem se compara com a vida das crianças de hoje, os meus filhos não brincaram 1/3 do que eu brinquei. E, gente, a educação infantil faz toda a diferença na formação de um sujeito adulto. Eu quero mostrar um vídeo depois para vocês que fala sobre os impactos de ter uma primeira infância assessorada na educação infantil. Em destaque aqui o trabalho dos colegas que trabalham com essa faixa etária, mas de que tudo que os professores lá de ensino fundamental 1 colhem, né, principalmente nesse momento de alfabetização, chegam lá uns bebezões no primeiro ano, eu vejo assim, gente, são frutos muito explícitos de uma boa educação infantil, né? Uma criança que socializou, que brincou, que desenhou, que pintou, que mexeu, que explorou e vivenciou todas aquelas experiências que os colegas propiciam na educação infantil. Isso dá um pouquinho de angústia, não dá? Porque nós vamos lidar em 2021 com uma faixa etária, eu sei, conversei com as meninas sobre a estrutura que vocês adotaram no último ano, né, caminharam como praticamente o restante do Brasil, nessa articulação de coletâneas, de roteiros e de estar remotamente próximo a essas crianças. Mas não tem como garantir, gente, de que tudo aquilo que nós ofertamos ensino, né, foi de fato realizado por essas crianças. A gente entra aí numa perspectiva um pouco sofrida de avaliação. Os colegas do fundamental sofrem bastante, né, porque, Yasmin, quem garante que aquela atividade foi ele quem fez, né? Vinha uma letra diferente, muitas foram as angústias, gente, e aí, começando no protocolo remoto, no híbrido, e o município de vocês se destacando aí com esse plano de retorno de vocês, a gente sabe que nós só teremos noção do estágio dessas crianças quando eles estiverem
olho no olho, pertinho da gente. E a educação infantil foi uma faixa etária que sofreu um pouco, e eu diria que foi a que mais sofreu quando a gente considera o ano pandêmico que nós tivemos. Vocês podem aí, conversem depois, reflitam, mas vamos considerar uma família que tinha aí um filho na educação infantil e um filho no ensino fundamental. A tendência de suporte é certamente acompanhar aquele filho do ensino fundamental, porque a sociedade ainda carrega uma linha muito assistencialista de educação infantil e não compreende que todas as ações desses profissionais, né, do berçário ali ao G5, ao pré-2, têm intencionalidade. E aí eles falam, mas Yasmin, Valéria, é só brincadeira, a prof só manda coisa para brincar. Mas, queridos, é assim que seu filho aprende. Então, foi um ano de muita apropriação tecnológica para todos nós, mas foi um ano de trazer relevância para o trabalho da educação infantil, de que falta gigantesca nós fizemos no último ano. E aí a gente vai colher frutos de uma acolhida que vai precisar ser diária, necessária e recíproca, né? Estamos aí nós nos acolhendo as nossas crianças, acolhendo as famílias, vocês estão nesse protocolo aí já com uma data para esse possível retorno, e aí a gente vai precisar resgatar algumas coisas de que o curricular é muito importante, né? Os colegas de anos iniciais aí têm uma grande missão pela frente, considerando os decretos e a ideia de se trabalhar com essa junção, né, das habilidades do ano vigente, revisitando as habilidades do ano anterior. Mas na educação infantil, esse trabalho ele é muito subjetivo, né? Eu vou passar rapidamente com vocês ali a noção da BNCC, dos campos de experiência, e a ideia disso ser um trabalho integrado. Então, assim, não tem como mensurarmos, gente, o que a pandemia vai fazer em relação à aprendizagem dessas crianças, mas a gente tem que crer que o sucesso desse resgate reside no nosso engajamento, no nosso planejamento, e de acompanhar, principalmente esses pequenos da educação infantil, mesmo que respeitando o protocolo de máscara, banho de álcool em todo mundo, pressupõe uma afetividade. Então, se antes, né, eu já costumava dizer que estar na educação infantil carece de ter amor, a gente vai precisar resgatar este primeiro amor, porque as coisas vão estar um pouco mais sensíveis, estamos nós mais sensíveis, né? Tudo muito delicado, então, tudo que o protocolo, de alguma forma, prevê, essa ideia de acolhida, de escuta ativa, a gente vai precisar exercitar isso num nível exponencial. Né? Vocês foram psicólogos aí das famílias, muitos relatos vocês ouviram em relação às dificuldades enfrentadas nesse ano de 2020, vidas que foram perdidas. Eu, pessoalmente, costumo relatar que não foi um ano que me fez feliz, gente, mas foi um ano que me fez muito forte, e eu tenho certeza que vocês corroboram disso, né? Aprendemos muito, apanhamos muito, estamos hoje muito melhor preparados para enfrentar esse desafio. Mas a gente precisa também resgatar e repassar algumas coisas que são básicas, né? A educação aí, ela carece de ressignificar as coisas, romper com a ideia de receita. A gente traz aquele currículo oculto, cognitivo na nossa cabeça, em sempre fazer as coisas da mesma forma, porque é assim que funciona. E aí vem 2020 e 2021 mexendo em tudo e dizendo que a gente vai precisar fazer diferente, né? Para alcançar aqueles resultados almejados, o nosso nível de engajamento vai ter que ser diferente. Então, pensem depois, né, com saudosismo, sobre a sua infância, se você brincou o suficiente. Se não brincou, gente, eu falo sempre é tempo de brincar, né? Os colegas de fundamental, às vezes, entram numa sistemática que a ideia do volume curricular acaba quebrando, mas o trabalho com o lúdico, ele é importante. Aquela roda de conversa que a gente faz lá na educação infantil, eu brinco que ela tem que ter até no doutorado, porque a gente precisa conversar, a gente se constitui sujeito na troca com o outro, né? Esse ambiente pedagógico de reciprocidade, de aprender com o outro, de estar sensível e de ser humilde, né? A humildade pedagógica é uma coisa que a gente precisa trazer. Ninguém sabe tudo. A gente aprende um com o outro o tempo todo. E as crianças nos ensinam muito.
Então, essa primeira etapa aí, parte da minha fala, eu queria que vocês refletissem justamente sobre isso, né? Não vamos entrar numa neura de ficar pensando sobre os nossos filhos, porque daí, às vezes, a gente entra numa culpa, né? Puxa, eles não estão brincando, eles só estão no computador, só estão no videogame, gente, são gerações diferentes. Mas a gente precisa aqui, o enfoque é, se não for brincar, se essa criança não brincar na educação infantil, gente, quando que ela vai brincar? Quando? Né? Primeiro ano já vem numa ideia um pouco mais amarrada em relação aos componentes, né? A escola dos grandes, eles costumam dizer, então precisamos sim trazer relevância para esse eixo de interação e de brincadeira que é tão importante. E aí, eu vou interromper o compartilhamento para passar para vocês um vídeo, vamos ver se vai funcionar, espero que funcione. Cadê? Da Maria, deixa eu ver... Será que deu? Tá vendo aí, Valéria? Estão vendo o vídeo, né? Eu vou... Tô vendo sim, Yasmin. Agora eu vou... Isso, eu vou dar o play, vamos ver se vai. O melhor investimento para o futuro é aquele que atende às necessidades... Deu? Foi o áudio, gente? Sim. Ai, que bom. Então, vamos lá. Vou ficar quietinha aqui para dar o play. Prestem atenção nisso, na ideia de investimento nessa primeira infância. O melhor investimento para o futuro é aquele que atende às necessidades urgentes do presente. É aquele que é oportunidade, mas principalmente dever. É assim com o investimento na primeira infância. A ciência já mostrou que se melhorarmos as condições de vida das crianças mais vulneráveis agora, garantindo a elas saúde, afeto, nutrição, segurança e educação de qualidade, aumentamos muito as possibilidades de que tenham um futuro melhor. Quanto antes dessa intervenção acontecer, mais chance teremos de que essas crianças alcancem o seu máximo potencial. Estudos mostram que isso reduz o risco de envolvimento em atividades criminosas, as taxas de evasão escolar e o desenvolvimento de comportamentos agressivos. Há também razões econômicas para aproveitar a janela de oportunidade da primeira infância. Cada dólar investido nessa fase da vida traz até 7 dólares de retorno para a sociedade. Crianças que têm acesso à educação de qualidade conseguem desenvolver habilidades que as acompanharão por toda a vida escolar até o mercado de trabalho. Suas chances de ocupar melhores empregos e ganhar melhores salários aumentam em até 25%. Precisamos dedicar nossa energia e recursos para garantir uma infância plena a todas as crianças. Porque se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda. Aí, deixa eu ver aqui. Parei de compartilhar. Eu espero que tenha dado para vocês acompanharem. Olá, teve gente que só viu o áudio. Ai, gente, que pena. Mas depois eu mando o link para vocês desse vídeo. Ele justamente falava sobre isso, né? O finalzinho dele é bem impactante. Se a gente muda o começo da história, a gente muda a história toda. E aqueles dados das pesquisas ali, mostrando que uma criança que passa pela educação infantil tem chance de ser um adulto 25% mais, com mais sucesso na vida dele. Então, talvez a gente nunca tenha parado para pensar que esse brincar na educação infantil, esse socializar, vai fazer toda a diferença na vida do sujeito adulto. Então, eu queria muito, depois eu compartilho com a Valéria, para que vocês vejam esse vídeo, é bem interessante. E agora eu vou voltar a compartilhar lá o PDF. Vamos crer aqui que dê certo. Para que vocês consigam visualizar. Apresentar. Bom. Só confirmem para mim. Estão vendo de novo o slide, né? Eu estou vendo, Yasmin. Eu não sei se todas as escolas estão vendo, mas aqui no meu computador, ótimo. Ótimo. Yasmin, eu vou deixar a Marcilene Mediano, que é a nossa coordenadora do ensino fundamental. Qualquer coisa, ela está aí juntinho. Ótimo. Marcilene, né? Vou sair só um pouquinho. Ótimo. Imagina. Tempo integral, mas depois eu volto. Tá bom. Oi, Marcilene, obrigada pela ajuda. Então, vamos lá. Talvez eu tenha só que ficar chamando vocês, confirmarem comigo se está funcionando.
Mas, de maneira muito breve, só falando um pouco do institucional, gente, o Aprende Brasil, que vai estar aí em parceria com o município de você neste ano, ele nasce lá no Grupo Positivo. Eu não sei se alguém, provavelmente, às vezes, algum professor já trabalhou em rede privada, já teve alguma experiência com material de sistema de ensino, né? A gente, de senso comum, costuma falar que é material apostilado. Então, o Aprende Brasil nasce nessa estrutura. Né, a gente tem aí os nossos pilares marcados pelo saber, pela ética, o trabalho e o progresso, e acima de tudo a gente acredita que a educação é o combustível para a mudança em todas as esferas aí da sociedade. Então, o Aprende Brasil nasce nessa estrutura, nós estamos aí desde 2006 atuando em todas as regiões aí do nosso país. A ideia foi, de fato, fornecer uma solução voltada à área pública. Então, diferente do material de escola particular, né, que tem todo um viés comercial, né, cliente, fornecedor, o aluno é nosso cliente. Então, assim, a família paga por isso. Eu diria que hoje o município de vocês vai ter a qualidade de um material de escola particular na rede pública. Então, os filhos de vocês, as crianças, os nossos alunos, na educação infantil, nessa faixa etária que foi feito esse primeiro convênio, vão ter um material tão bom quanto de qualquer outra escola particular, onde as pessoas aí fazem investimento nas suas crianças. E a ideia principal, gente, é potencializar a qualidade de ensino aí nos municípios. Nós temos mais de 215 conveniados. Esses números aqui nem são os atuais, a gente já teve aí um crescimento nesse primeiro bimestre aí de 2021, então a ideia é fornecer recurso. Eu falo que às vezes é muito polêmico quando a gente entra em alguma esfera teórica e questionar o porquê de se trabalhar com livro na educação infantil, né? Material apostilado, e sistema de ensino, como é que a gente vai fazer isso, né? E eu quero muito, isso eu vou falar na implantação com os colegas que utilizarão esse material, gente, é de que a gente precisa romper com essa ideia cultural de engessamento de trabalho. Não. Os recursos, os livros que vocês usam, eles são suporte, GPS. Eu costumo dizer que é trilha, não trilho. A gente quer fornecer, o município, a rede está investindo em vocês, trazendo melhores recursos, ao invés da gente ficar descabelando, correndo atrás de elaborar as nossas aulas, correndo atrás de folhinhas, ou né, a própria elaboração das coletâneas, que vocês sabem como é difícil fazer essa curadoria e trazer conteúdo relevante, que cumpra aquilo que a BNCC coloca, o material já está pronto. Então, infelizmente, os colegas que não têm o Aprende Brasil vão seguir na mesma tocada, mas aqueles que trabalham com essa faixa etária do pré-1 e pré-2 serão aí privilegiados de terem um material muito legal e interessante para conduzir o ensino com as nossas crianças. Bom, rapidamente, eu também não vou entrar no mérito aqui, porque eu quero conversar mais coisas com vocês. A nossa fundamentação teórica e o que nós temos aí de evolução nessa legislação do Brasil cai na BNCC. Então, tudo está de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A gente sabe que ela nasceu lá em 2017, aí vocês depois, se compartilham dessa opinião, me contem, mas a gente fala muito dela, desde quando ela nasceu, mas ela ainda não é uma realidade explícita ao nosso dia a dia, né? Muitos são os colegas que eu encontro aí na caminhada de formação de professores que sentem uma dificuldade em enxergar o que a BNCC coloca para nós, né? Nós temos aí essa ideia de ser um documento norteador, normativo, altamente conteudista, né? Só nos diz o que ensinar e o como ensinar ele não coloca nada. Eu acho que deve ter alguém com áudio aberto que está dando retorno, se vocês puderem dar uma olhadinha. Ele não fala nada de avaliação, vocês sabem disso. A ideia é fornecer essa perspectiva de equidade. Oi, gente, deem uma olhada quem está com o áudio aberto, só para não dar ruído para os colegas. Então, vamos avançando. BNCC foi. Deixa eu só olhar aqui, eu consigo ver quem é que está com o áudio. Rapidinho. É a Marisa. Deixa eu só fechar, porque para mim está dando ruído bem. Marisa Faustino. Marisa, consegue fechar o áudio? Eu não consigo fechar o seu. Aê, deu certo. Obrigada, Marisa. Não sei se é a escola, Marisa Faustino, mas era o que estava aparecendo aqui para mim. Então, voltando.
Estão vendo o meu slide, né? Escrevam aí para mim, acho que sim. Vou retomar. Foi. Esses são os autores, gente. Ainda tem alguém de áudio aberto. Marisa fechou, não sei quem é, ótimo. Vamos lá. Piaget, Vygotsky, o Ausubel e o Alan. Gente, os materiais do Aprende Brasil, a gente está ancorado aí dentro das perspectivas de estudos desses 4 colegas, né? Vocês sabem bem, é sempre interessante a gente revisitar um pouquinho do que essas teorias trazem de aporte para nós, mas a ideia de olhar para as fases do desenvolvimento, né? Os pré-requisitos, conhecimento prévio, a gente sabe que as nossas crianças não são folha em branco, nem tábula rasa, eles chegam para nós com muita bagagem, né? Eu costumo dizer, tem uma pesquisa, eu não vou me lembrar agora a fonte, mas eu vi na revista Crescer, que fala para nós o seguinte, que os nossos bebês lá da educação infantil chegam aos 2 anos com mais de 3.000 horas de vídeos assistidos. Então, a gente já tem aí uma competição bem injusta, que é tornar a interação com eles tão atrativa quanto aqueles vídeos que são coloridos, que aparecem tantas outras coisas, e as profs ali têm que se reinventar para captar a atenção, inclusive desses pequenos, né? O Vygotsky com a zona de desenvolvimento proximal, pensamento verbal, aprendizagem mediada, o Ausubel com essa noção de aprendizagem significativa, né, tão importante para nós nesse momento de pandemia, o Alan que traz para nós aí essa noção de afetividade, de emoção, e todas as nossas práticas, o nosso material está todo escrito nessa perspectiva que traz o interacionismo como foco. Então, dentro dessas bases teóricas aí, que às vezes entram no modismo, né? Tem tanta corrente aí que às vezes está mais em alta, está mais em baixa, mas a editora, a gente levanta uma bandeira de interacionismo. Então, nós entendemos o conhecimento e trazemos nos nossos materiais, no contexto real, de forma dinâmica, tudo que está aí, de fato, construído socialmente, historicamente. O nosso foco, desde as crianças bem pequenas ali, é trabalhar com essa autonomia social e intelectual dos nossos alunos. Vocês, professores, educadores, entram numa linha de perspectiva de mediação interativa, né? Articuladores de processos. A gente ouviu tanto falar sobre essa ideia de mediação, de curadoria, que foi algo que muito nos foi requerido no ano passado, né? E que vai continuar sendo por conta desses protocolos, porque a mediação ficou muito mais para o pai, essa mediação parental que nunca seria, nem chegou perto, né? A gente sabe que muitas famílias se dedicaram aí num nível interessante, mas não era a gente que estava lá, né? Não era você com a sua sensibilidade, você estudou para isso, você era o especialista, né? Essa ideia de acompanhamento, uma carinha de dúvida que ele fazia, a paciência, gente, é uma coisa que a família não tem, essa resiliência de acompanhar. Tem uma outra pesquisa que eu gosto muito de fazer essa relação. Depois vocês me contem. Mas vamos pensar aí numa turma de educação infantil, numa faixa etária, até inclusive de crianças aí de 1º ano. 20 alunos, 21, não sei. Mas estudos apontam que crianças nessa faixa etária, entre 4 e 6 anos, fazem cerca de 300 perguntas por dia. 300. Então, vamos fazer uma continha de padeiro aqui. 21 vezes 300, se você tivesse 21 alunos na sua turminha, você ia ter que mediar, gente, num período de aula, 6.300 perguntas no dia. E a família não dava conta de um filho fazendo 300. E vocês mediavam 21 perguntando e falando tudo ao mesmo tempo. E essa é uma saudade que dá, né? As nossas escolas estarem fechadas, vocês aí retomando gradativamente, mas foi um momento onde as famílias conheceram seus filhos. Né? Certamente vocês devem ter aí vários causos para contar dessa pandemia e dessa relação com a família, onde esse processo de interação foi muito sofrido por parte deles, né? A questão de autoridade, de domínio frente a essas crianças. Eu ouvi um áudio uma vez que falava assim, prof, fala para ele que ele tem que fazer atividade, ele só escuta a senhora. Então, assim, essa afetividade, essa construção
de relacionamento que traz para nós uma autoridade que foi conquistada. E que daí, infelizmente, né, eu tenho redes aí que não vão voltar por agora, vão seguir remotamente. Vai ser muito difícil construir isso com esses novos alunos que estão chegando. Porque no ano passado, nós ainda tivemos um tempinho juntos, né? Até parar tudo por conta do isolamento e das escolas serem fechadas, vocês tiveram momentos presenciais com essas crianças. E é isso que nos foi privado em 2021. Nós nem, em algumas redes, por conta dos protocolos, o início vai ser remoto, então não vai ter essa primeira conexão do aluno com o professor. E aí a gente entra no nosso aluno. E aqui eu não estou falando só do aluno da educação infantil. Os colegas aí de Fundamental 1 sabem bem como eles são autônomos, criativos, competentes, multitarefas, eles fazem várias coisas ao mesmo tempo, e a gente precisa falar essa língua do aluno. Então, assim, para os colegas que vão usar o Aprende Brasil, e para vocês que não vão ter o material, vocês sabem que a gente caminha ainda numa linha muito adaptativa, né? Essa transposição didática é algo que a gente precisa fazer a todo momento, porque a gente ainda está muito preso em como nós daríamos essa nossa aula em dias normais e como nós vamos adaptar essa aula hoje. E aí, gente, o meu conselho, assim, algo que eu falei muito no ano passado, cuidem nesse planejamento para que a gente não planeje para a família. A gente entrou numa linha, é uma linha muito tênue, trabalhar com essa mediação da família, porque nós pensávamos muito nos comandos. Como é que eles entenderiam isso? O que fazer, como fazer, por que fazer, e às vezes nós simplificamos demais. Aquela ideia do ser simples sem ser simplista, muitas vezes a gente foi só simples mesmo, porque a gente queria que eles entendessem. Mas nós planejamos pensando nos pais, naquilo que eles dariam conta de mediar, e não nos nossos alunos, nas nossas crianças, aquilo que eles precisariam de fato aprender. Então, 2020 já foi, nós temos agora que olhar para 2021 nessa perspectiva de dar conta daquilo que talvez tenha ficado para trás. E aí o desafio para o Fundamental se impõe de maneira grandiosa, porque, queridos, além de dar conta de todas aquelas habilidades previstas para esse ano, vocês vão ter que revisitar as do ano passado. E esse não vai ser um caminhar assim, estanque. Primeiro eu vou trabalhar com as habilidades de segundo, depois de terceiro. Vai ser uma caminhada integrada, né? É como se você está ali no quadro para passar um conteúdo e você vai ter que ir no cantinho para brifar alguma outra coisa que seja pré-requisito. Então, a educação infantil vai fazer isso naturalmente. De maneira integrada, a gente vai ver a síntese das aprendizagens e nós vamos ter chance, gente, de recuperar aquilo que não foi brincado, aquilo que não foi socializado, que não foi feito no ano passado. Mas o Fundamental tem aí uma corrida curricular bem grande pela frente. Então, do fundo do meu coração, eu falo assim, olha, desejo que a gente seja muito organizado, que as coisas fluam, que tenhamos vacina aí para todo mundo em breve, porque os desafios são muitos. Mas eu, pessoalmente, Yasmin, creio numa soberania, de que nós estamos onde deveríamos estar. Então, gente, não desista. Mas se você está aí, faça o seu melhor. Porque a sementinha que a gente planta aqui, nós vamos colher, lembra lá do vídeo que eu tentei passar para vocês. Tudo que é feito nessa janela de oportunidade, principalmente na educação infantil, vai reverberar na vida desse sujeito. Então, vamos dar o nosso melhor, apesar de tudo e de todas as incertezas. Esse aqui é uma tela que mostra um pouquinho do que os colegas que vão usar o material vão ter. Então, a gente tem livro para criança, que é consumível, livro para o professor, tem um sistema aí de um repositório de aprendizagem, uma plataforma com vários recursos, eu também não vou entrar no mérito. Os materiais de apoio aqui, gente, nós temos sempre no final do livro uma gramatura mais gordinha, com jogos, com atividades, com adesivos, que vão enriquecer toda essa interação que a gente vai ter. Então, essa preocupação de ter um bom material físico faz toda a diferença. Vocês sabem, o contexto da rede de vocês é uma rede privilegiada, mas a gente tem lugares também que sofrem aí com essa ideia de ter um acesso, lugares onde só o físico chega. E aí o CIEB traz para nós uma pesquisa de que a cada 10 alunos, gente, somente 4 têm acesso a um bom contexto digital, uma boa internet. Então, o livro físico, o trabalho com os roteiros impressos, segue sendo
aquilo que é mais democrático e que vai chegar lá no nosso aluno. Então, o nosso material propicia isso, né? Essa ligação física mesmo do livro do professor com o livro da criança. Toda essa parte de ilustração, tudo que está no material, gente, é de maneira muito rica, carinhosa, pensado para as nossas crianças. Quando nós fizermos aí a implantação, eu vou entrar em todos os detalhes com esse público, né, que vai usar o material. As orientações metodológicas que fazem toda a diferença. Então, o material ele é altamente formativo, né? Toda a leitura, e eu falo isso, que é papel. Yasmin, você quase que desmerece o Aprende Brasil. Eu falo, não, gente, na verdade eu engrandeço o seu papel. O livro é papel. Ele está de acordo com a base, foi escrito por um autor, pressupõe aí algumas escolhas temáticas, mas quem faz a diferença são vocês. E isso não só no Aprende Brasil, isso em qualquer outro recurso que vocês utilizem. Porque ainda assim, parem para pensar, com o mesmo material, aulas distintas acontecem. A minha aula sai de um jeito, a sua sai de outro. A gente tem colegas que têm uma criatividade, exploram as coisas e fazem, nossa, aulas brilhantes, e com o mesmo elementos, tem outros colegas que caminham um pouquinho mais timidamente e não fazem tudo aquilo. Então, eu falo que a mágica do sistema de ensino, ele acontece a partir do seu nível de engajamento, do seu nível de leitura, do seu nível de estudo, né? Vocês foram expostos aí a 2 semanas intensas de vídeos, de formações, de conversas, de estudos. E isso traz para nós, gente, uma noção de autogestão, de responsabilidade. Precisamos nós, que não somos de uma geração, às vezes o povo acha que eu sou mais nova, né? Ai, Yasmin, mas você fala isso, mas você sabe me lidar bem com a internet. Eu falei, não, gente, olha só, eu estava apanhando aqui do Google Meet. Nós precisamos entrar nessa brecha de estar ali para nos tornarmos competentes. Não é algo que a gente se apropriou, né? A gente sabe aí que os nossos alunos, os colegas de fundamental, sabem, eles são nativos digitais. E nós não, nós somos os imigrantes. E os imigrantes precisam correr atrás de quê? De se apropriar da língua, de aprender. Então, a defasagem, gente, está na gente. Nós estamos aí passinhos atrás dos nossos alunos. Porque enquanto a gente leva um dia para aprender alguma coisa, em 3 fuçadinhas, mexendo no celular, ele já aprendeu. E às vezes está em inglês. Eu tenho um cunhado, ele agora já está com 13 anos. Mais jovem, ele jogava, mais novinho, ele jogava um jogo que estava em japonês. Eu falava, como é que você entende? Não, eu já aprendi. Eles fuçam, eles descobrem muitas coisas. Então, precisamos nós aprender com eles, né? Entender de que o medo de errar é inevitável, o novo amedronta, mas a gente precisa estar na brecha. Então, aqui, ó, premissas que eu trago. É inconcebível um professor que quer que o aluno leia, mas não lê. Puxa, Yasmin, difícil. O que você anda lendo? Está lendo alguma coisa? Só lê coisa no Instagram? Né? Um aluno que estuda, eu quero que meu aluno estude, que meu filho estude. Mas você tem estudado? Aquela ideia de que o exemplo arrasta, gente, ela é super, é a máxima que a gente precisa carregar. Então, não adianta eu pedir algo e não fazer algo. Então, pensem nisso, nós precisamos, e é isso que eu vou trazer para vocês logo na sequência, quando a gente fala de competência geral, de campo de experiência, de tudo que a BNCC coloca para nós como arranjo curricular, a gente precisa primeiro olhar para nós. Será que eu sou competente nisso? Né? Como é que eu quero que o outro faça algo que eu não faço? Né? Então, já vou chegar nessa ideia de reflexão com vocês. Aprende Brasil Digital. No momento oportuno, eu também vou ter uma fala com os colegas aí que vão usar o material, que nós teremos uma senha para os professores, para os alunos, para acessar aí, é um ambiente bem legal. Assessoria pedagógica, então, o município de vocês fechou contrato para fornecimento de livro didático e aí compõe uma carga horária formativa. Essa semana pedagógica que a gente estendeu aí para os colegas de Fundamental 1 faz parte disso também, né? Estamos aqui impossibilitados de estarmos próximos, mas as formações vão seguir acontecendo ao longo do ano de maneira virtual. Eu sou a pessoa que acompanha a gestão pedagógica do contrato, então cursos para a Secretaria de Educação, para as equipes gestoras, para vocês, professores, falas eventuais aí para a comunidade, reunião de pais, a gente sempre está engajado nisso,
E os cursos de metodologia, gente, porque a ideia do Aprende Brasil é trabalhar com metodologia, né? Algo que agregue, é munir vocês aí de estratégias, e não de método. Método traz para nós uma ideia de algo que restringe, que limita. Então, a gente tem aí a possibilidade de cursos da educação infantil que teremos ao longo do ano, várias ações e palestras, vocês serão comunicados, estão aí desde já convidados e convocados a participarem com a gente. E aí eu queria dizer assim, eu adoro esses memes e essas ideias aí de reflexão que a gente traz da rede social. Mas, ó, keep calm e tome chá. O keep calm é fica calmo, né? Fica tranquilo. E o tome chá, gente, aqui no Sul, o pessoal adora um chimarrão, né? Minha mãe é gaúcha. O pessoal tem aí culturalmente essa prática, esse hábito. Eu não, eu confesso que eu sou do café. A gente que é da educação adora um café. Mas eu queria dizer para vocês que hoje eu vou trazer a ideia de muni-los com um chá. Yasmin, como assim? Com certeza vocês já devem ter ouvido essa analogia. A BNCC fala muito para nós de competência. E a competência, gente, é um chá que a gente tem que tomar diariamente. É a tríade da competência, que é o chá. C de conhecimento, H de habilidade e o A de atitude. Então, eu não sei o que você tem tomado. Yasmin, eu tomo uma cerveja no fim de semana. Pode continuar tomando. Toma chá, toma café, suco detox. Eu não sei o que você faz. Mas eu sei que esse chá, gente, você tem que tomar todos os dias da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Eu costumo dar um exemplo bem banal de chá, nessa vertente de competência, que eu quero que vocês prestem atenção. Depois coloquem aí ou conversem entre vocês. Quem tem carteira de motorista? Ou não tem? Ah, conversem aí, que eu sei que vocês estão juntos nas salas, nas escolas. Vamos pensar aqueles colegas que já têm carteira de motorista. No meu caso, isso era um anseio pessoal muito grande, então logo que eu fiz 18 anos, eu queria muito tirar a carteira. Então foi o meu presente de aniversário. E qual é a primeira etapa, gente, que a gente precisa adotar quando quer tirar uma carteira? É se matricular na autoescola. Confere. Ok. Me matriculei na autoescola para quê, gente? Para buscar conhecimento. Essa parte teórica está muito atrelada ao ir e ao fazer. Conhecimento. Então, a minha caminhada de se tornar competente na direção, eu já comecei. Fui lá na autoescola, adquiri conhecimento. Habilidade, gente. Como é que a gente vai adquirir habilidade no fazer, no dirigir? Dirigindo. Tomando buzinada, piscando calota, né? Perdendo o retrovisor em alguns momentos. Eu não sei qual foi sua trajetória, mas essa ideia de arriscar, experimentar e a capacidade de se tornar habilidoso em algo, gente, nós só vamos aprender fazendo, dirigindo, estacionando, né? Eu confesso que aí, mais de 12, 13 anos de habilitada, eu ainda fico muito feliz quando eu encontro uma vaguinha bem fácil de estacionar. Eu tenho habilidade para fazer baliza? Certamente. Às vezes a gente sofre um pouco, né, dependendo do carro, mas a ideia do se tornar habilidoso, a prática traz para nós. E aí a última etapa, gente, desse chá é a atitude. O praticar, o dirigir, o ter determinação para fazer algo, o querer fazer é o que mais importa. Se vocês olharem na dimensão ali do tamanho do círculo, o conhecimento tem um peso, a habilidade tem outro, mas a atitude é uma das principais. Então, seja no dirigir, né, que você foi na autoescola, você passou no teste, isso significa que você já é um motorista? Não, Ian. Significa que eu sou habilitada, que você tem carteira de motorista. Mas o que vai te tornar um melhor condutor vai ser a prática. Isso tem a ver com a nossa prática pedagógica também. Eu respeito muito a trajetória de todo mundo, né? Às vezes a gente encontra colegas aí com mais de 30 anos de caminhada, né? Com aquela aposentadoria ali na esquina, mas, gente, o conhecimento e o teu repertório importa muito, né? A habilidade, vamos pensar nas aulas remotas, certamente as nossas primeiras aulas foram
um pouquinho mais truncadas. E o fazer remoto, planejar e o conduzir as aulas dessa forma nos tornaram muito melhor. E a gente teve que ter atitude, né? De relacionar com essas famílias no WhatsApp, de ficar maluco com tanta coisa que mudou, de gravar vídeos eventualmente, de estar na brecha para aprender novas ferramentas, né? De como fazer esse ajuste em relação aos conteúdos, a como dar a nossa aula remotamente. Então, assim, para tudo, né? Quer aprender a fazer um bolo? Quer aprender a fazer alguma receita? Gente, conhecimento, habilidade, atitude é o que vai mandar na nossa ideia de ser competente em alguma coisa, né? Falar inglês, uma nova língua, sei lá, eu não sei. Eu só queria que vocês transcendessem essa ideia de competência para a nossa vida, né? Porque a ideia desse tomar chá tem que ser para tudo, né? Eu vou buscar conhecer, eu vou aprender. A habilidade, gente, é errando mesmo. É fazendo, é dirigindo. E aí a gente entra nas competências, né? Se a tríade da competência é conhecimento, habilidade e atitude, e a BNCC traz para nós, gente, 10 competências, é uma pena que cortou aqui. Deixa eu só ver se eu consigo diminuir um pouquinho o zoom. Ele acabou cortando. Mas eu acho que estão todas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Não, estão aqui. As 10 competências gerais da BNCC. Então, deem uma olhada lá. Conhecimento. Pensamento crítico, criativo e científico. Repertório cultural. Comunicação. Cultura digital. Responsabilidade e cidadania. Empatia e cooperação. Autoconhecimento e autocuidado, argumentação, trabalho e projeto de vida. Essas são as 10 competências gerais que todas as nossas ações pedagógicas precisam, de alguma forma, propiciar para os nossos alunos, né? A gente coloca lá que a BNCC é uma mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores relacionadas a esse conteúdo, mas para resolver demandas do cotidiano. Por isso que lá no sexto ao nono, gente, a BNCC fez tanto rebuliço, né? E tiveram coisas no documento que saíram e sumiram, não estão mais na educação básica, foram lá para a graduação de matemática, né? Tiveram aí ordenamentos e reorganizações em ciências, na história, onde muita coisa foi mexida, mas a ideia é trabalhar com o conhecimento e tornar o nosso aluno competente na vida. Essa ideia de trabalhar com educação integral não é em jornada de tempo integral, é trabalhar o sujeito. O curricular é importante, a BNCC traz a lista, inclusive, de tudo que a gente precisa dar conta, mas as 10 competências gerais elevam isso numa perspectiva de vida. E já que a gente está falando de tomar chá, e de ser competente em alguma coisa, eu queria que vocês fizessem um exercício aí de autorreflexão, de autoavaliação. Será que você domina essas 10 habilidades? 10 competências, né? As habilidades são os desdobramentos disso, é o fazer. Mas você valoriza e utiliza os seus conhecimentos sobre o mundo, né? Exercita a curiosidade intelectual, ou você se acostuma, não, deixa que fulano faça. Às vezes a gente entra num limite de zona de conforto, né? Repertório cultural, valoriza as manifestações artísticas, utiliza diferentes linguagens, compreende, utiliza e cria com as tecnologias. Olha lá, responsabilidade e cidadania, né? Age coletivamente com responsabilidade, resiliência, determinação. Oi, Yasmin, às vezes, né? Olha essa, empatia e cooperação. Amanhã vocês vão ter um vídeo sobre comunicação, que inclusive é uma das palestras, esse vídeo fui eu que conduzi também, vocês vão ter um repeteco comigo, só que aí gravado. Eu falo muito sobre essa ideia do ser competente comunicativamente falando, né? Empatia, será que a gente exercita a empatia como a gente requer do outro, né? Esse autoconhecimento, autocuidado, você se conhece, se compreende, sabe das suas limitações, das suas potencialidades, das suas competências predominantes, né? Argumentação,
com base em fatos, dados, informações confiáveis, né? Será que a gente consegue se colocar numa situação de confronto de maneira competente, sem apelar, sem levantar a voz, né? Gente, pessoas são problemas, né? A gente tem as relações sociais, elas estão recheadas desse tipo de divergência, mas será que a gente consegue se colocar de maneira respeitosa frente ao outro, né? Trabalho e projeto de vida. Então, eu não sei como é que está aí a sua noção, né, a sua régua de competência geral, mas eu tenho certeza que a gente sempre pode melhorar. Então, eu queria que as equipes aí, gestoras, pedagógicas das escolas, né, a gente também vai ter um momento em breve juntos, mas eu queria que depois vocês, de maneira concomitante a todas essas conversas, falassem com os professores sobre um plano de desenvolvimento individual, né, esse PDI. Ah, ficou junto ali, quais são os seus objetivos? Mas, assim, a gente precisa ter um plano, gente, né? Mesmo que sejam tantas as incertezas sobre esse 2021, se a gente não souber para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Então, defina para você qual é o seu plano de desenvolvimento individual. Quais são os seus objetivos, gente? Hoje é dia 22 de fevereiro. Nós piscamos, acabou janeiro e fevereiro está lá também, está quase. Metas, né, de um ano para o outro, né, eu costumo fazer isso. Mas você definiu objetivos pessoais para a sua vida? Quais são seus objetivos? Financeiros, pessoais, afetivos, emocionais, acadêmicos? Pensa nisso. Eu quero muito que depois, se alguém quiser me procurar, me conta se fez. Porque quando a gente para pensar nas nossas metas, a gente consegue vislumbrar, nós precisamos colocar isso no papel. Defina quais são os seus objetivos. Diversas ordens. Eu tenho até uma sugestão, se alguém quiser depois me procura. Pra vocês terem uma ideia, o meu PDI, gente, envolve até cuidados com a pele, porque são coisas básicas que a gente não faz, porque às vezes não tem tempo. E aí, se você parar para pensar na ordem das suas 24 horas, às vezes você faz tanta coisa por tanta gente e não faz nada por você. Yasmin, comi em 15 minutos, tive que lavar roupa, fui correr. A gente sempre está correndo, né? Ainda mais as colegas aí, mulheres, com as famílias, as crianças. Naturalmente, nós temos uma carga maior de atividades ao longo do dia. Mas faça por você, ninguém vai fazer. Ninguém vai passar Renil em você. Né? As rugas chegam, minhas queridas, eu brinco. E aí? E o tempo passou e você não fez. Defina quais são seus objetivos, né? Faça uma análise situacional. Né? Puxa, eu queria tanto fazer isso, né? Coloca ali quais seriam os entraves, noção de investimento, o que você precisa fazer para alcançar aquilo? É um curso? É uma pós-graduação? Poxa, Yasmin, eu sinto dificuldade para trabalhar num viés mais inclusivo, eu não tenho repertório para isso, eu preciso estudar, gente, pensa. Eu brinco que aqui pode ser até uma viagem, seu objetivo, fazer uma viagem para Curitiba. Começa a planejar. Eu costumo dizer que às vezes a gente só conquista as coisas no carnê, gente. Então, organize as suas finanças. Eu sei que a minha fala, eu estou indo numa perspectiva muito além, mas eu queria era justamente isso. Eu até falei para a Valéria, eu falei, não, fique tranquila, que eu vou transcender numa linha pedagógica, motivacional, mas eu queria mesmo era que vocês refletissem sobre isso, né? E aí, faça um mapeamento das suas competências. Se competência é conhecimento, habilidade e atitude, temos as competências gerais, a BNCC, para pensar quais são seus pontos fortes, né? Tem ali a ideia de fazer aquela análise SWOT, tem o FAVO, que o pessoal costuma dizer, que são fraquezas, eu não vou me lembrar agora quais são os termos, mas faz um plano, faz um mapeamento, se conheça, gente, né? Valida, organiza quais são suas metas, seus objetivos, e aí não adianta nada a gente planejar e não colocar as coisas em prática. Não adianta. Então, estamos aí num início de ano letivo, vocês estão se reorganizando, se preparando para esse retorno, só que a gente precisa também pensar que o sucesso, e isso eu falei nos primeiros minutos da minha fala, ademais de todas as incertezas, o nosso sucesso reside nesse planejamento. E esse planejamento que às vezes é de ordem pessoal, é de organização, é de saber como é que você vai lidar com as pressões, com as famílias, com os alunos, com o currículo,
com o fazer, com a frustração, inclusive. Puxa, Yasmin, às vezes eu fazia lá, né, vamos pensar no ano passado, organizava as minhas coletâneas, pensando numa devolutiva das famílias, e aí eles não devolviam. Ficava tão chateado, com certeza, gente. Eu não estava em sala de aula no ano passado. Eu estava, né, na formação de professores acompanhando vocês. Mas eu sei que a gente teve que lidar com esse sentimento de frustração. Só que aí, você fez seu melhor? Dorme em paz. A consciência é algo muito pesado. E se você dormiu, se você consegue dormir em paz, é porque você fez o seu melhor. Então, vamos começar a pensar nisso. Sermos, a partir de nós, a mudança que a gente quer. O ser competente começa em você, né? E aí a gente entra no que nós estamos morrendo de saudade, gente, que é a escola com os nossos alunos, né? Certamente essa imagem não retrata o tipo de interação que nós teremos nesse retorno, né? Eles não vão estar assim, vão estar todos de máscara, né? As interações serão ali desinfetadas a todo momento, o momento de alimentação vai ser diferente, a estratégia aí do recreio, dos intervalos, das turmas, o escalonamento, tudo vai pressupor adaptação, mas a gente precisa caminhar numa linha de possibilidades. Se a gente for só falar que não vai dar certo, não vai funcionar, não vai dar certo, não vai funcionar, a gente acaba atraindo isso, né? E aí, mais uma percepção minha, eu creio muito no poder das palavras. Se a gente ficar só falando que não vai dar certo, gente, o discurso contamina. Se você fica do lado de alguém que é muito negativo, logo mais você vai estar igual a ele. Então, vamos tentar, apesar de tudo, exercitar um olhar de possibilidades, né? A gratidão é um exercício, a gente precisa, puxa, eu estou com saúde, né? Tenho minha família, eu tenho um emprego, eu estou aqui. A gente precisa lembrar disso, dar o melhor sempre. Eu tenho ainda 15 minutos, eu vou avançando aqui, mas também não vou entrar muito nos pormenores aqui, porque a gente sabe que tem os colegas de fundamental, e a ideia era ter uma fala ampla, mas assim, falando da BNCC, com esse desdobramento na educação infantil, nós temos as 10 competências gerais para todos, né? E a ideia de se trabalhar na educação infantil é reforçar essa concepção de criança, gente, que é protagonista, que interage, que cria, que modifica. Então, a gente precisa entender, vocês que vão pegar aí, os colegas de primeiro ano, que vão pegar crianças que tiveram uma educação infantil, um G5, um pré-2 remoto. A gente vai ter que trabalhar com muita cautela nessa acolhida, né? Eles vão, essa ideia de escutativa, de roda de conversa, é algo que a gente vai lançar muito a mão para poder fazer esse carinho, né? Não vai ser esse carinho no físico, porque a gente vai ter aí um protocolo a manter, mas esse processo pressupõe afetividade. E toda a efetividade do nosso trabalho, gente, não só na educação infantil, aí eu falo para todos nós, vai precisar de ter muita empatia, se colocar no lugar do outro, de entender que às vezes aquilo que nós planejamos para aquela aula vai se desdobrar numa conversa onde eles vão abrir o coraçãozinho, vão conversar, vão contar para nós algumas coisas. Então, assim, na educação infantil, essa ideia de trabalhar com o currículo, ele acontece a partir dos direitos de aprendizagem e dos campos de experiência. Então, nós temos o eixo estruturante, já falei isso no início também, as interações e brincadeiras. Então, novamente, vai ser um ano de reforçar com as famílias que o trabalho na educação infantil, e aí eu brinco que isso vai ser até a cultura a gente só muda com o ensino, né? Então, a gente vai precisar reforçar de que o potencial de desenvolvimento dessas crianças acontece por meio das interações e brincadeiras. Então, mesmo que a família ache aquilo muito banal, puxa, só aquilo, é aquilo que vai ser o trampolim para que ele desenvolva algo muito relevante. Então, vamos lembrar de que tudo aquilo, nós só somos crianças 11 anos da nossa vida. E às vezes, gente, a gente pega umas crianças de 11 anos de costa que você acha que é adulto, porque eles são super desenvolvidos, as coisas andam muito precoce, né? É uma sexualidade aflorada, a gente precisa resgatar essa importância do brincar, do da infância. É muito importante que a gente faça isso. Então, nós temos os direitos de aprendizagem, os campos de experiência, e aí eu fiz uma síntese, né, de como colocar os conceitos da BNCC em prática. O cuidar e o educar, que são itens indissociáveis. Então, a gente sabe que o cuidar, ele é muito importante, mas a família ainda nos via, talvez ainda nos veja, com aqueles sujeitos que
cuidam dos filhos deles. Certamente a gente cuida, mas a gente educa. Então, toda a prática da educação infantil pressupõe intencionalidade e propósito pedagógico. E a gente precisa resgatar essa autoridade que, às vezes, nos é tirada pela organização do dia a dia na educação infantil. É lógico que a gente vai alimentá-los, que a gente né, vai lá, acompanha no banheiro, tem toda uma ideia de cuidar, e o cuidar só reforça essa formação de vínculos, que é o item 2, né? A gente vai proporcionar uma segurança afetiva para essas crianças a partir dessa relação. E aí a gente entra na autonomia. Não adianta, olha, queridos, uma angústia minha, né? O desafio de começar esse 2021 com as crianças vai resvalar diretamente na rotina. Falamos muito sobre rotina, a importância da rotina na educação infantil, e isso foi algo que eles não tiveram no ano passado. Então, como é que a gente vai incentivar a autonomia? Nós vamos precisar fazer um casamento muito bem arranjado com essa família, de que não adianta nós construirmos a autonomia e eles vão lá e desconstroem. Na escola ele come de tudo, em casa não come nada. Então, a gente precisa trabalhar muito lado a lado dessa família, para que eles não desconstruam tudo aquilo que a gente está tentando trazer para os filhos deles, né? A ideia de respeitar o tempo de cada criança, de escutar ativamente, de observar, de planejar mais do que nunca esses espaços de exploração, né? A gente sabe ali que o professor precisa cuidadosamente, o brincar é livre para a criança, nunca para nós. Os colegas de fundamental sabem aí que os componentes trazem para nós uma sistemática mais prática de avaliação, né? Você vai olhar para aquele componente, para aquela questão, aquela prova, se ele acertou, se ele errou. Na educação infantil, esse trabalho é muito integrado, é o olhar do professor, é a maneira como a criança se relaciona, e a avaliação é isso, né? Organizar essa rotina que vai estar alterada ainda, mas que a gente tem que crer, de novo, ao olhar positivo para as coisas, que logo nós estaremos mais próximo aí daquela vida antes da máscara, antes do álcool, né? Alguns dos pressupostos que norteiam a coleção do Aprende Brasil, gente, protagonismo da criança, né? Essa criança que brinca. Aqui são algumas páginas dos nossos materiais, muito colorido, bastante interativo. Vocês vão ver, assim, que a ideia do brincar como fio condutor é o professor, de novo, usando isso como trilha, não como trilho. Então, se tem alguma coisa que você acha que não é pertinente, a gente vai precisar readaptar. Coloquei para vocês que o nosso material é interacionista, então tem coisas ali descritas que talvez não sejam passíveis de serem realizadas atualmente, no remoto. Vocês estão voltando, né? Puxa, adaptações serão necessárias. E eu acho que a palavra de ordem é adaptação em tudo, né? Na nossa vida, na nossa rotina, no nosso fazer pedagógico. Os livros trazem material de apoio, falei para vocês, né? Projeto gráfico aí bem colorido, bem diversificado. Essa é uma imagem aí de abertura do material do G4, do Pré-1, a primeira unidade é sobre óleo passarinho. Os colegas aí que em algum momento fazem essa transição, né? Vamos pensar em como o Aprende Brasil vai preparar esse terreno para essas crianças que vão entrar lá no primeiro ano. Desde o G3, gente, o município de vocês vai adquirir a partir do G4, né? Do Pré-1. Mas a gente trabalha com atividades que privilegiam o código alfabético. Então, vocês vão ver lá atividades com escrita imitativa, escrita hipotética, a gente trabalha com o valor sonoro das letras, vogais. Então, assim, a gente quer trazer esse ambiente, essa experiência no mundo das letras. Mas uma premissa que nós carregamos não é de alfabetizar precocemente essas crianças. Se isso acontecer, ótimo, maravilha, né? Foi naturalmente. Foi pelos estímulos, né, a família também, com certeza, fez aí a sua parte, mas a editora, a concepção que o material que a editora fornece é de que temos até o final do segundo ano para que isso aconteça. Mas a gente vai propiciar, vamos dar, aquela que está com sede, a gente vai dar água de beber. Então, o material vai trazer para eles leituras diferenciadas. A gente trabalha ali, eu até coloquei experiência no mundo das letras, muitas são ali a diversidade temática que os colegas que vão usar o material vão encontrar. Jogos, brincadeiras, a gente quer trabalhar de forma lúdica e significativa, para melhor preparar, já que a gente viu que essa janela de oportunidade acontece na educação infantil, é ali que a gente quer atuar, implantando na cabecinha deles, né, nessa plasticidade que o cérebro deles ainda tem.
o gosto pelas artes, o gosto pela música, a leitura, o lúdico, o desenvolvimento da oralidade, que vai fazer toda a diferença para vocês aí do fundamental, que vão pegar essas crianças depois, né? O material aí traz várias orientações didáticas, metodológicas, a ideia é sempre ampliar o que o professor, o que vocês já fazem de melhor. Aqui é um pouquinho do composto, o que os colegas vão receber. E aí, ó, eu tenho ainda 5 minutinhos aqui. Eu queria dizer para vocês o seguinte, nessa concepção, né, a gente conversou bastante coisa hoje, consegui discorrer com vocês sobre a identidade dessa criança, sobre o nosso fazer pedagógico, sobre o professor e sobre vocês buscarem ser competentes, mas a gente precisa entender a nossa criança. Não podemos limitá-las com base no que nós vivenciamos, né? Uma vez eu ouvi de uma professora, num determinado município, de que não concordava com o trabalho de... puxa, Yasmin, era uma unidade lá, a gente falava sobre a cultura de outros países e falava sobre sushi. Ela, olha, Yasmin, eu não concordo, isso é muito difícil para as crianças, eles só comem polenta, como é que eu vou trabalhar sushi? E aí a gente precisa, talvez, resgatar qual é o nosso propósito. Qual é o seu propósito? O propósito da escola, gente, é trazer acesso ao saber elaborado, ampliação de repertório, a construção de conhecimentos, habilidades e atitudes e competências para o saber, o viver na vida. E aí a nossa criança é um ser ativo, potente, capaz de produzir cultura e conhecimento. Nós precisamos entender os nossos pequenos como protagonista, né? Eles são os protagonistas. Eles aprendem a todo momento, eu digo assim, eles nos surpreendem, tem coisas que a gente não imagina. Vocês, os colegas aí que têm filhos pequenos, sabem. Eles pegam o celular, gente, eles mal falam. Eu sou a mais velha, 16 primas mulheres. E a minha priminha mais nova tem 2 anos. Ela mal fala, mas pega um celular, ela com aquele dedinho pequenininho, eles já fazem muitas coisas. Então, não podemos limitar a nossa criança com base no nosso repertório. Esse é um vídeo bem bonitinho, eu não vou conseguir passar para vocês, mas mostra de maneira muito singela o poder dessa experiência, dessa vivência, né, de que a criança aprende fazendo, vivendo, e ela brinca com a sombra, com a própria sombra. Então, às vezes a gente pensa que os recursos precisam, os brinquedos, né? A competição é muito injusta quando a gente entra nesse mérito. Mas basta essa interação. Vocês com seus filhos, vocês com seus alunos, os alunos com os alunos. E as crianças nos surpreendem, eles brincam demais, né? A ideia dessa experiência de aprendizagem, gente, a interação, a diversidade, a continuidade, e o que acontece ali, né? Todo esse processo de aquisição de conhecimento, ela está circunscrita na experiência, no que a gente vai propiciar, né? A interação. Aqui são algumas páginas do material que eu trago elencando aí tudo que o material traz de possibilidades, né? A ideia de trazer diversidade, a gente precisa construir com as crianças essa diversidade temática. Então, aqui é um exemplo de uma unidade, passei sem querer, de uma unidade que trabalha com dinossauros, e aí a gente amplia no digital coisas que estão lá, continuidade, né? Eu vou ler essa frase aí com vocês, eu já estou caminhando para o encerramento, mas muitos professores planejam para sempre trazer novidades para os alunos. Mas no percurso criativo das crianças, a novidade não está na atividade aplicada pela professora, mas nas novas descobertas resultantes da atividade da própria criança e no sentido que ela constrói para o que está fazendo. Então, os colegas da educação infantil constantemente se deparam com situações onde a gente planejou um tipo de observação ou a gente se atentou àquilo, àquela atividade, àquele campo de experiência, e as crianças vão lá e fazem coisas totalmente diferentes, né? Nos surpreendem. E aqui já, só para os colegas que vão usar o material do Aprende Brasil, a gente destaca, eu trago para vocês uma sugestão de acompanhamento, né? Só para vocês terem uma ideia, os colegas vão receber 4 livros ao longo do ano, então vale aí depois repensar. Eu sei que a equipe pedagógica de vocês é muito robusta, muito ajustada, e certamente vai fazer um arranjo aí coletivo para isso, a como sistematizar o uso do material, mas eu queria talvez trazer, isso cabe a todos, né, essa ideia de o que você vai trabalhar, como você vai trabalhar e por que você vai trabalhar, e esse porquê foi algo que fez muita diferença no ano passado.
as famílias, elas precisavam ser aí constrangidas com um objetivo maior, de mostrar que aquilo que parecia tão simples era tão importante. Então, minha sugestão é caminhar aí traduzindo esse pedagogês para a família, principalmente com os colegas da educação infantil, que às vezes ainda não conseguem imprimir essa relevância pedagógica, e os colegas que trabalham no fundamental, gente, apesar daí dos desafios e das coisas que se impõem, é acreditar que é no planejamento que a nossa chance de sucesso reside mesmo. Em organizar isso, em perpassar essas habilidades, entender que estamos onde deveremos estar, e se a gente está ali para fazer isso, a gente vai continuar fazendo o nosso melhor. Eu acabei aqui o meu slide, queria reforçar com vocês, eu não consegui acompanhar o chat, não sei como é que foram aí as interações, mas quero muito deixar de novo o meu contato, me procurem, né, mandem e-mail, mandem WhatsApp, a gente vai estar perto logo presencialmente. Esse encontro, eu sei que talvez vocês tenham aí mecanismos de registro de presença, mas esse momento que a gente teve aqui hoje, eu vou certificar, então todo mundo que participou, eu vou compartilhar depois com a Valéria, com as meninas aí da educação, uma lista de presença virtual, vai ser um formulário, então vocês preencham, todos os professores, aí eu vou fazer isso chegarem nos grupos, tá, gente? Para que vocês consigam validar essa presença, e ao longo do ano, a editora vai fazer um compilado aí de todas essas palestras, essas interações, e a gente vai entregar um certificado para vocês. Então, não deixem de preencher também. E é isso, meus queridos, né? Que a gente siga caminhando com fé, né? Crendo que o nosso propósito maior é esse mesmo, que o fazer docente é quase que um ato missionário, mas que vai dar certo e que a gente vai conseguir. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, se as meninas da educação estão lá para algum tipo de encerramento, mas desejo aí a todos vocês um ótimo dia, um momento aí, né? Sei que vocês estão organizando, reordenando as voltas aí de vocês, mas de que a educação se faz a muitas mãos. Eu estou vendo várias aqui, né? Vocês estão aí numerosos, e que a gente tem que acreditar que é possível. Marcilene, tá aí, Marcilene? Sim, Yasmin. Estou aqui. Oi, eu acho que era isso, minha querida. Passei meu recado, né? Prestei minha acolhida. Espero que vocês tenham aí gostado da condução. Gostamos sim, Yasmin, gostamos muito. Infelizmente, aqui no chat tem algumas escolas que não conseguiram, tiveram algum probleminha de internet, mas depois, como Valéria já falou, a gente vai estar, se possível, disponibilizando isso para as escolas, né? Então, a gente quer agradecer você por esse momento, numa segunda-feira, começar a semana com essas falas. Foi muito importante, muito bom, com essa tranquilidade, com essa calma que você passou para a gente. Nos fez refletir, né, sobre alguns pontos muito importantes da nossa vida. Eu até quero citar alguns aqui que eu anotei. O quanto é importante, né, a brincadeira na educação infantil, reforçando esses pontos aí para a educação infantil, o quanto é importante se brincar com intencionalidade, sobre nossas atitudes, em estar condizente, né, com aquilo que a gente cobra do outro, né? Essas reflexões eu acho que são muito boas para a gente começar a semana, foram excelentes. Bom. Ser a partir de nós a mudança que a gente quer, né? Às vezes a gente cobra do outro, mas às vezes a gente não faz essa reflexão do quanto a gente precisa também se dedicar. Então, eu acho que essas reflexões foram, assim, muito pertinentes, excelentes, sua fala. E a gente quer te agradecer muito. À tarde nós estaremos com você novamente. Sim. Né? A gente vai estar junto, e amanhã, gente, né? Amanhã tem o último vídeo, né, Marcilene? Isso aí. Os vídeos também, a Semana Pedagógica, foram muito bons, muito proveitosos, como a Valéria já disse. Eu quero agradecer às escolas, a participação de todos das escolas, falar que quem participou, os professores que participaram agora pela manhã, não precisam participar à tarde da live, porque a pauta é a mesma, tá? Então, à tarde, às 15 horas, Yasmin retorna com essa mesma fala, e aqueles professores que trabalham à tarde vão participar no turno vespertino.
E aos gestores e pedagogos, a gente sabe que a rotina da escola ela é bem puxada, aqueles gestores pedagogos que não tiveram a oportunidade de participar agora, que à tarde estejam conosco, participando dessa live, que foi muito prazerosa, de estar aqui um tempão te ouvindo sem cansar. Que bom, Então, esses que bom. nossos agradecimentos, agradeço às escolas, a participação, fiquem com Deus, e às 15 horas estaremos de volta, se Deus quiser. Amém. Gente, um beijo, cuidem-se aí, bom trabalho a todos, e a gente vai conversando. Em breve eu passo aí para conhecê-los pessoalmente. Beijo, até depois. Beijão Tchau. a todos, fiquem com Deus e boa semana de trabalho.